Olá pessoal, tudo bem? De volta ao período remoto, vamos dar continuidade à nossa disciplina de Geometria Analítica. Na videoaula de hoje, nós vamos aprender sobre distâncias entre os entes geométricos que nós já estudamos, que foram o ponto, a reta e o plano. Então, de forma resumida, nós vamos estudar tudo no espaço tridimensional R3. A distância entre dois pontos, a distância entre ponto e reta, a distância entre duas retas, distância entre ponto e plano, distância entre reta e plano e a distância entre dois planos. As relações que vão aparecer para todas as distâncias, elas são bem parecidas e fáceis de calcular. Já friso aqui que eu vou omitir todas as demonstrações e deduções das relações das distâncias, por motivos de que a aula fique mais objetiva. Para aqueles que tiverem curiosidade, podem me procurar no atendimento virtual ou no fórum de discussões que eu demonstro ou deduzo as relações das distâncias, ok? Peço perdão de antemão por qualquer errinho de digitação que tenha em algum slide. Assim que aparecer, se aparecer, eu corrijo durante a videoaula. Então vamos começar. Vamos agora então definir a distância entre dois pontos. Para isso, sejam os pontos A, x1, y1, z1 e B, x2, y2, z2, dois pontos do R3. A distância entre esses pontos vai coincidir com o comprimento do vetor formado por eles. Então, nessa ilustração geométrica, você observa os pontos A e B, ilustrados em azul, e o vetor em vermelho, formado por eles. A distância entre os pontos vai ser exatamente a norma desse vetor, que você já sabe calcular. Certo? De uma forma mais resumida, a relação pode ser essa. A raiz da diferença das abscissas ao quadrado, mais a diferença das ordenadas ao quadrado, mais a diferença das cotas ao quadrado. Vamos a um exemplo para ilustrar a distância entre dois pontos. Sejam os pontos A, 7, 0 e 4 e B, 1, menos 3 e 6, e vamos calcular a distância entre eles. Bom, como você já sabe, a distância entre os dois pontos é a norma do vetor AB. O vetor AB você já sabe calcular as coordenadas quando você conhece a origem e a extremidade. Verifique aí e perceba que as coordenadas serão menos 6, menos 3 e 2. A norma desse vetor, que vai ser a distância entre os dois pontos, vai ser a raiz de menos 6 quadrado, mais menos 3 quadrado, mais 2 quadrado. Fazendo as contas, a gente percebe que vai dar 7. Ou seja, a distância entre os pontos A e B é igual a 7. Vamos passar agora a uma outra distância, a distância entre ponto e reta. Vamos à definição. Seja R uma reta que passa pelo ponto A e vetor diretor R. E P, x0, y0, z0, um ponto qualquer do espaço. Então, a distância entre o ponto P e a reta R vai ser dada pelo seguinte. Primeiro vamos ver a ilustração. Perceba que a reta R em verde e o ponto P em azul representam, no espaço tridimensional, o que nós queremos calcular a distância, que é esse segmento em vermelho. Ele é a menor distância entre o ponto P e a reta R. Para isso, nós vamos precisar de um ponto da reta e o vetor diretor dela. A distância entre o ponto P e a reta R vai seguir essa relação. A norma do produto vetorial do vetor AP pelo vetor diretor da reta R, dividido pela norma do vetor diretor da reta R. Observe que AP é o vetor formado pelo ponto da reta e o ponto no qual nós queremos calcular a distância da reta. Então, nós só precisamos de três coisas aqui. O ponto da reta, o ponto P e o vetor diretor dela. Fazer alguns cálculos para jogar na relação da distância. Vamos agora ver dois exemplos para fixar o conteúdo de distância entre ponto e reta. Primeiro, calcule a distância entre o ponto P e a reta R. No primeiro caso, o ponto P tem coordenadas menos 2, 0 e 1, e a reta R está na forma vetorial. XYZ igual a 1 menos 2, 0, mais lambda 3, 2, 1. Note que na reta R, o ponto dela é o de coordenadas 1, menos 2 e 0. E o vetor diretor dela é o de coordenadas 3, 2 e 1. Agora nós vamos precisar fazer alguns cálculos para jogar na relação da distância. Primeiro, o vetor AP
formado pelo ponto da reta e pelo ponto P. Você vai verificar que as coordenadas são -3, 2 e 1. Além disso, precisamos fazer o produto vetorial do vetor AP pelo R. O R é o diretor da reta R. Fazendo os cálculos, nós vamos chegar nessas coordenadas, 0, 6 e 0. A norma desse produto vetorial é igual a 6. E a norma do vetor diretor da reta R é raiz de 14. Essas duas normas, as duas últimas normas, são o que nós iremos substituir na relação da distância do ponto à reta. Relação da distância se calcula a norma de AP vetorial com R sobre a norma de R. Fazendo a substituição, é 6 sobre raiz de 14. Racionalizando, nós concluímos que a distância entre o ponto P e a reta R é 3 raiz de 14 sobre 7. Verifique todos os cálculos e perceba que realmente deu essa distância. No segundo exemplo, o ponto P é de coordenada 0, menos 1, 0, e a reta R está na forma simétrica, x igual a 2y igual a 2z menos 1. Eu vou deixar para você manipular a forma simétrica da reta e extrair um ponto dela e o vetor diretor. Ok? Pelos meus cálculos, eu cheguei que o ponto da reta é 0, 0, meio e o vetor diretor é 1, meio, meio. Verifique. Vamos fazer alguns cálculos agora. O vetor AP é de coordenada 0, menos 1, menos meio. O produto vetorial desse vetor AP pelo R é menos 1 quarto, menos meio e 1. A norma desse último produto vetorial é raiz de 21 sobre 4. E a norma do vetor diretor da reta R é raiz de 6 sobre 2. Verifique todos os cálculos, ok? Essas duas últimas normas nós vamos substituir na relação da distância de ponto e reta. Vamos lá. Distância entre o ponto P e a reta R segue essa relação. Norma do produto vetorial do AP pelo R sobre a norma do R. Fazendo as devidas substituições, eu chego a uma divisão de frações, que você já sabe o procedimento. Mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Fazendo alguns cálculos e já racionalizando, eu vou chegar em raiz de 126 sobre 12. Fazendo algumas simplificações, eu vou concluir que a distância do ponto P à reta R é raiz de 14 sobre 4. Ok? Vamos passar para a distância seguinte. A distância entre duas retas. Para isso, seja R e S, duas retas. Eu coloquei na forma vetorial, mas elas podem estar em qualquer forma. Na forma paramétrica, na forma simétrica, não importa. O importante é que você sempre conheça um ponto da reta e o vetor diretor dela. Certo? Para calcularmos a distância entre as duas retas, que vai ser representado por D de R e S, devemos observar as seguintes posições relativas, que nós já estudamos no passado. Duas retas podem ser coincidentes. Se elas são coincidentes, então a distância entre elas é zero. Elas podem ser paralelas distintas, então a distância vai ser diferente de zero. Elas podem ser concorrentes, então a distância será zero. E elas podem ser reversas, onde a distância será diferente de zero. Tudo bem? Então, só em duas posições relativas nós vamos poder calcular a distância, que são onde elas podem ser paralelas distintas ou elas podem ser retas reversas. Ok? Observe a seguinte ilustração. Paralelas distintas, nós não vamos ter uma relação nova. Basta você pegar um ponto de uma reta e fazer a distância de ponto até a outra reta, que nós acabamos de estudar anteriormente. Pode ser da reta S para a reta R, ou pode ser da reta R para a reta S. Ok? Se eu conheço a reta R e um ponto dela, posso calcular a distância desse ponto da reta até a reta S. Vai ser a distância entre as duas retas. E se eu conheço um ponto da reta S, calculo a distância até a reta R, também vai ser a distância entre as duas retas. Ou seja, a distância entre a reta R e a reta S, eu posso fazer a distância do ponto A da reta R até a reta S, ou eu posso fazer a distância do ponto B, que é da reta S, até a reta R. Agora, quando as duas são reversas, eu vou ter uma relação. A relação é essa aí, é o módulo do produto misto, formado por três vetores. O vetor AB, o vetor R e o vetor S,
certo? Sendo que o vetor AB é o vetor formado pelos dois pontos de cada uma das retas. Tudo bem? Do ponto A da reta R e do ponto B da reta S. Módulo do produto misto entre os vetores AB, o vetor diretor da reta R e o vetor diretor da reta S. Sobre o produto vetorial dos vetores diretores das retas. Ok? Bom, você não precisa saber a posição relativa para calcular a distância. Tudo bem? Pode calcular a distância normalmente. Bom, como eu vou perceber se eu vou usar uma relação, que for paralelas distintas, ou outra relação, retas reversas? Bom, paralelas distintas é bem simples de se identificar, tá? Então, vou deixar para você verificar isso aí. Vamos agora, exemplos de distância entre duas retas. Calcule a distância entre as retas reversas. Bom, então aqui eu já estou informando a posição relativa, então você já sabe qual relação usar, ok? Então vamos lá, a reta R está na forma vetorial e a reta S está na forma de interseção de dois planos. Bom, como eu já disse anteriormente, você precisa de um ponto da reta e de um vetor diretor dela, certo? Então, em R, o ponto dela é 2, 1, 0 e o vetor diretor dela é 1, menos 1 e 1. Agora, na reta S, eu tenho que extrair um ponto e um vetor diretor. Então, eu vou escrever a reta S na forma vetorial, que facilita identificar o ponto e o vetor diretor. Eu vou pegar as duas equações de plano e vou somá-las. Somando, eu chego nisso. 3x mais z menos 1 igual a 0. Nós já fizemos anteriormente. Eu vou fazer o x igual a lambda. Se o x é igual a lambda, então eu vou chegar que o y é menos 1 mais 2 lambda e o z é 1 menos 3 lambda. É fácil. Quando você faz o x igual a lambda, você pode substituir ele nessa última expressão aqui. Aí nós temos o z igual a 1 menos 3 lambda. Ok? E nós podemos substituir nessa segunda equação de plano e nós vamos ter o y igual a menos 1 mais 2 lambda. Então nós temos a forma vetorial da reta formada por essa interseção de dois planos. A forma vetorial destaca claramente um ponto da reta, que nesse caso aí será o ponto 0, menos 1 e 1, e o vetor diretor 1, 2 e menos 3. Agora nós precisamos fazer alguns cálculos para substituir na relação da distância. Vamos lá. Os cálculos são esses. O vetor AB, que é de coordenadas menos 2, 1, vou deixar para você fazer. O produto misto entre o vetor AB e os dois vetores diretores das retas, que vai dar menos 7. O produto vetorial entre os vetores diretores, que vai dar 1, 4 e 3. E a norma do produto vetorial, que vai dar que vai dar raiz de 26. Agora vamos jogar tudo na relação da distância. A relação da distância é essa. O módulo do produto misto entre os vetores AB, R e S, sobre a norma do produto vetorial R por S. Como eu já fiz esses cálculos, eu vou ter módulo de menos 7 sobre raiz de 27, sobre raiz de 26. Então, vamos chegar em 6 sobre raiz de 26. Fazendo o processo da racionalização, eu vou concluir que a distância entre as duas retas é 7 raiz de 26 sobre 26. Bem simples, ok? Vamos passar agora à quarta distância que nós vamos estudar hoje, que é a distância entre ponto e plano. Para isso, seja P um ponto do espaço e π também um plano do espaço, de tal forma que o ponto P não pertença ao plano π, que aí não tem graça. Se o ponto pertence ao plano, a distância vai ser 0, tudo bem? Mas eu não vou ter essa informação, se ele pertence ou não. Eu simplesmente vou calcular a distância. Se a distância for diferente de 0, o ponto não está no plano. Se a distância for 0, o ponto está contido no plano. Ok? Bom, nós temos essa ilustração aí. O ponto P em azul e o plano π em verde. A distância entre o ponto P e o plano π vai seguir essa relação. A norma do vetor A P, produto interno com N, sobre a norma do N. O que eu quero deixar frisado é o seguinte. Esse ponto A é um ponto do plano.
O vetor n é o vetor normal do plano. Ok? Então, nós vamos precisar de três coisas aqui para calcular a distância entre um ponto e o plano. O ponto P, que já está ali para calcular a distância, um ponto do plano, que eu estou representando por A, e o vetor normal do plano, que eu estou representando por vetor n. Ok? Vamos a um exemplo para ilustrar bem como usar essa relação. Além disso, temos outra ainda. Você pode usar essa relação aí caso a equação do plano esteja na equação geral, ok? O módulo de ax0, by0, cz0 mais d sobre a raiz de a quadrado mais b quadrado mais c quadrado. Onde o x0, y0 e z0 são as coordenadas do ponto P. Tudo bem? Vamos lá. Exemplo. Calcule a distância do ponto 1, 3 e 4 e o plano π, que está na forma vetorial, xyz igual a 1, 0, 0, mais alfa 1, 0, 0, mais beta menos 1, 0 e 3. Note que no plano π, um ponto dele é 1, 0, 0. Nós vamos precisar dele para fazer um cálculo. O vetor AP é 0, 3 e 4. Verifique que dê essas coordenadas. O vetor normal do plano, ele precisa ser calculado. Nós já sabemos que se o plano está na equação geral, eu pego os dois vetores diretores e calculo o produto vetorial. Produto vetorial vai ser o vetor normal, que nesse caso vai ser 0, menos 3 e 0. Além disso, o produto interno entre o vetor AP e o vetor n é menos 9. Ok? Bom, além disso, a norma do vetor n, desculpe aí, ó, faltou colocar para outra linha. A norma do vetor n fica igual a 3. Tudo bem? Então, só recapitulando, o produto interno entre o vetor AP e o vetor normal é menos 9, e a norma do vetor normal é igual a 3. Verifique esses cálculos. Vamos substituir, então, na relação da distância de ponto a plano, que no caso é módulo de AP, produto interno com n, sobre a norma de n. Fazendo as devidas substituições, é menos 9 sobre 3. Isso implica que a distância do ponto até o plano é igual a 3. Ok? Bom, essa mesma relação, ou essa mesma distância entre ponto e plano, nós vamos usar para a próxima distância, que é de reta e plano. Então, seja R e π, uma reta e um plano do espaço tridimensional, para calcular a distância entre esses dois, que é representada a distância por R e π, devemos observar as seguintes posições relativas. Bom, a reta pode estar contida no plano, então a distância entre a reta e o plano é 0. A reta pode ser paralela ao plano, então, nesse caso, a distância vai ser diferente de 0. E, o segundo caso ali eu me equivoquei. O segundo caso é a reta R interseção com o plano π é diferente do vazio. Acredito que esteja errado aqui, ó, deixa eu só me corrigir. É diferente do vazio, tá certo, perdão, me equivoquei. A reta R interseção com o plano π é diferente do vazio, ou seja, a reta R e o plano π têm um ponto como interseção, então a distância entre os dois é 0. E quando a reta é paralela ao plano π, a distância é diferente de 0. Vou recapitular para fixar melhor. Quando a reta está contida no plano, não tem distância entre os dois. Nesse segundo caso, a reta é transversal ao plano, ou seja, ela fura o plano e a interseção entre os dois é diferente do vazio, ou seja, tem um ponto. Então a distância entre a reta e o plano vai ser 0. E quando a reta é paralela ao plano, ótimo, nós vamos ter distância diferente de 0. Perdão pelo equívoco. Então, a única graça aí de calcular, vamos dizer, a distância entre uma reta e um plano é, no caso, delas serem paralelas, ok? Da reta R em azul ser paralela ao plano π. Nesse caso, nós pegamos um ponto da reta e fazemos o cálculo de distância de ponto ao plano, que nós acabamos de ver anteriormente, ok? Então a distância vai ser a mesma que nós acabamos de ver.
Vamos a um exemplo para fixar a distância de reta e plano. Calcule a distância entre as retas R na forma simétrica. X, y menos 1 igual a z mais 3, x igual a y menos 1 igual a z mais 3, e o plano π, 2x mais y menos 3z menos 10 igual a 0. O plano está na equação geral, então eu vou usar outra relação lá da distância de ponto a plano. Observe que a reta R na forma vetorial pode ser escrita dessa forma: x igual a lambda, y igual a 1 mais lambda e z igual a menos 3 mais lambda. Vou deixar para você verificar que realmente é essa equação, ok? Então, um ponto P dessa reta é de coordenadas 0, 1 e menos 3, tudo bem? Os coeficientes do plano A, B, C e D são, respectivamente, 2, 1, menos 3 e menos 10. Então, lá na relação da distância, eu posso substituir as coordenadas do ponto P, x0, y0, z0, e os coeficientes do plano π. Tudo bem? Fazendo as devidas substituições, eu vou chegar em módulo de 2 vezes 0, mais 1 vezes 1, mais menos 3 vezes menos 3, mais menos 10. Tudo isso sobre a raiz de 2 quadrado, mais 1 quadrado, mais menos 3 quadrado. Fazendo os devidos cálculos, eu vou chegar em 0 sobre raiz de 14, que é igual a 0. Passou um igual aí, né? Perdão. Então, nós concluímos que a distância entre a reta e o plano π é 0. Então, nesse caso, ou nós podemos ter a reta contida no plano, ou nós podemos ter a reta transversal ao plano. Tudo bem? Tá, então, a distância entre reta e plano, que usa a distância de ponto e plano. Tudo bem? A última distância que vamos ver hoje é a distância entre dois planos. Então, seja π1 e π2, dois planos, a distância entre eles, nós vamos observar primeiro as posições relativas. Se os planos são coincidentes, a distância é 0. Se os planos são transversais, a distância também é 0. E se os planos são paralelos, a distância é diferente de 0. Então, vou deixar a ilustração aí para quando a distância é diferente de 0, que também vai usar o cálculo da distância de ponto a plano, certo? Basta você identificar um ponto de um dos planos e fazer a distância desse ponto até o outro plano. Pode ser de um plano π para o plano π2 ou do plano π2 para o plano π1. Ok? Vamos a um exemplo, então, para ilustrar a distância entre dois planos. Calcule a distância entre os planos π1, x mais y mais z igual a 0, e π2, x mais y mais z mais 2 igual a 0. Observe que, no plano π2, se eu atribuir valores para x e para y, eu encontro um ponto dele. Então, eu atribuí os seguintes valores para x e y. X igual a 1 e y igual a 1. Se eu substituir lá na expressão do y do π2, eu encontro que o z é menos 4. Então, esse 1 e menos 4 é um ponto do plano π2. Tudo bem? Então, agora eu vou calcular a distância desse ponto, que eu acabei de encontrar do π2, até o plano π1. Certo? Bom, então, nós vamos seguir aquela relação. Já que o plano π1 está na equação geral, eu posso usar o módulo de ax0 mais by0 mais cz0 mais d sobre a raiz de a quadrado mais b quadrado mais c quadrado. O x0, y0, z0 serão as coordenadas do ponto que eu quero calcular a distância até o outro plano. Então, no meu caso, o x0 é 1, o y0 é 1 e o z0 é menos 4. Já os coeficientes a, b, c e d serão os coeficientes do plano π1, que está na forma geral. Então, fazendo as devidas substituições, eu chego em módulo de 1 vezes 1, mais 1 vezes 1, mais 1 vezes menos 4, mais 0, sobre a raiz de 1 quadrado, mais 1 quadrado, mais 1 quadrado. Que, resolvendo as contas, eu chego em 2 sobre raiz de 3. E que, racionalizando, eu concluo que a distância entre os planos π1 e π2 é 2 raiz de 3 sobre 3. Então, você percebeu que as distâncias elas são bem simples de serem calculadas. Então, você sempre precisa conhecer ponto, vetor diretor de reta, vetor normal de plano, ponto de plano e fazer alguns cálculos que nós já conhecemos. Produto interno, produto vetorial, produto misto e norma. Então, veja e reveja essa videoaula quantas vezes você quiser.
certo? Qualquer dúvida que você tiver da videoaula ou da atividade, questione no fórum de discussões ou no atendimento virtual. Eu estarei à disposição, ok? No mais, bons estudos e até a próxima videoaula.